Amém, glória a Deus. Vamos iniciar já iniciou, né, o culto ao nosso Senhor. Vamos continuar, né, fazendo a leitura da palavra. Deixa eu só achar um espaço aqui. Amém, glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Efésios, na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 5. No versículo 18. Amém? Que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Então, só mais uma vez: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, né? A gente fica meditando na palavra do Senhor e a gente sobe aqui e sente uma responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, porque é algo que vai sair, né, para poder alimentar os filhos de Deus. E Paulo, ele está escrevendo nessa carta à igreja de Éfeso para os crentes que viviam lá, que era uma cidade que tinha muita libertinagem, que tinha muita idolatria, que havia templos, né, que eram para deuses pagãos, e tinha muita embriaguez. E ele está escrevendo, né, ele já começa, né, especialmente no capítulo 5, a ensinar, né, essas pessoas que estão lá a viver, né, andar como os filhos da luz, né, qual deve ser o procedimento deles diante desta cultura. E então ele já vem, né, nessa carta, no capítulo 5, alertando essas pessoas. Quando a gente lê do versículo 5, quando começa esse contexto aqui onde eu falei o versículo 18, ele já está alertando, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele já faz um contraste aqui: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E quando ele diz, né, está falando sobre o vinho, porque nós, né, muitos que na vida, né, não cristã, eu não bebia, mas a gente sabe que aqueles que bebem, né, eles não têm um domínio próprio, né? O vinho, a bebida, traz uma euforia momentânea, né? Algo que não te deixa sóbrio, algo momentâneo. Mas Paulo, ele está falando que existe, ele está falando, há uma alegria mais pura, há uma alegria, né, mais profunda, que é a alegria do Espírito. Então ele está falando: vocês não podem viver como estas pessoas vivem. Vocês têm que viver de modo diferente como essas pessoas. E isso nós vemos desde o princípio, Deus já falando com o seu próprio povo. Mas ainda assim, né, os apóstolos, né, sempre também estão alertando, e a gente sempre também tem esse alerta: não vivam como essas pessoas vivem, né? Não se deixam ser influenciados por essa cultura, não se deixem ser influenciados, né, pelas trevas, mas vocês precisam se deixar ser dominados pelo Espírito Santo. E nós vemos isso porque o Espírito Santo, ele tem o seu fruto. Ele dá o domínio próprio. Quando você se enche, quando você transborda do Espírito, você tem o domínio próprio, porque quando você está no mundo, você não tem. Você tem a amabilidade, você tem a bondade, você tem a paz nas palavras, o amor nas palavras. Você tem esse fruto. Então, ele está falando: vocês não devem viver como essas pessoas vivem. Então, por quê? Porque o mundo, ele vai te esvaziando.
a gente vai sendo influenciado pelo mundo, a gente acha que está sendo feliz, a gente acha, né, que está tendo prazer nessas coisas, mas ao contrário, né, de estarmos sendo cheios, o mundo está nos esvaziando e nos afastando de Deus, nos afastando da presença de Deus, quando na verdade o Espírito, pelo contrário, ele te reabastece dia a dia. E é uma coisa que Paulo fala: deixe-se encher pelo Espírito, que no grego indica uma ação que é contínua, deve ser um estilo de vida para nós. Sempre buscarmos sermos cheios de Deus, buscarmos sermos cheios do Espírito, né? A gente fala Espírito, né? Deus, Jesus, Cristo é a mesma coisa, é um Deus, né? É a Trindade. Então é cheio do Espírito, é estar cheio de Deus, é buscar estar cheio de Jesus e não das coisas deste mundo. E a gente acha que tem prazer nessas coisas, né? Muitos acham prazer nas coisas do mundo, e essas coisas nos afastam da presença de Deus. E aí uma coisa que a palavra de Deus também fala, né? Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, em que nós estamos colocando, né? Quem estamos deixando, né, o nosso coração ser governado? Por quem? Né? Porque o nosso coração, ele é um trono, ele é um altar. Mas quem nós estamos colocando neste altar, neste trono? E não é, e se tivermos tendo prazer em outras coisas, Jesus não está no trono deste coração, porque ele não divide com ninguém. Ele não divide, você não pode ter espaço, né, para dois senhores no teu coração. Não pode ter espaço para Deus e para outras coisas, porque sua palavra diz: você amará um e acabará, né, não amando, não servindo direito o outro. E Jesus é o único, Deus é o único que merece, que deve se deixar governar o nosso coração, para que nós vivamos sob influência do céu, sob influência do Espírito de Deus. Você lembra do jovem rico lá em Marcos 10 mesmo. Vamos lá em Marcos 10. Que é uma história bem conhecida, mas que fala muito, porque quando nós colocamos outras coisas no nosso coração, isso diz que Cristo não está sendo suficiente para a nossa vida. Quando nós damos espaço para outras coisas, estamos dizendo que Cristo não está sendo suficiente. E quando nós vemos o jovem rico, aqui em Marcos, no verso 10, versículo 17, Marcos 10, versículo 17, nós vemos um jovem. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e pôs de joelhos diante dele. Ele se pôs de joelhos diante de Deus, de Jesus. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Isso é uma coisa que o texto de Marcos fala, né? Jesus olhou para ele com um olhar de amor. E mesmo, né, o amor de Cristo não impediu que aquele jovem fizesse as suas escolhas. Não impediu que ele fizesse a escolha que ele fez, né? Ele podia ser religioso, né? Mas Jesus olhou para ele com aquele olhar de amor, mas aquele amor, né, não impediu, né, de deixar fazer aquela escolha, né? E a gente vê lá, desde o Éden, a gente vê Adão tendo uma experiência de alegria plena com o Senhor. De Adão falando com o Senhor, mas também achou que o fruto poderia dar algo que Deus não tinha dado, que Deus não deu. E aí o jovem vem e comete o mesmo erro de achar que ter algo, de possuir algo, né, valia mais a pena do que ser dele, do que ser de Deus.
E aí, mesmo ele sendo uma pessoa religiosa, mesmo ele seguindo, né, a palavra do Senhor, Jesus foi direto ao ponto que revelava qual era o verdadeiro Deus do seu coração. E aí Jesus já falou aqui: vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aí sim ele ficou abatido. Ele percebeu que ele não queria somente Jesus. Ele queria Jesus e as suas riquezas. Mas Jesus não divide o seu trono com ninguém. Não divide o seu trono com ninguém. E assim também nós não devemos desejar outras coisas além de Cristo, porque Cristo já é suficiente. Já é suficiente. E ainda assim, muitas vezes buscamos ter alegrias, buscamos prazeres neste mundo, né? Nós preferimos confiar nas coisas visíveis do que, né, confiar nas coisas que são invisíveis. E aí que cometemos, né? Aí que acontece a mesma coisa, né? Nós sentimos mais prazer no aqui, né? Do que as coisas eternas, do que as coisas que são invisíveis. E Jesus não pediu aqui o dinheiro para ele, não queria que ele deixasse as suas riquezas, porque ele queria deixar ele pobre. Muito pelo contrário, Jesus queria libertar este jovem. Jesus queria libertá-lo deste coração que dava, né, prioridades para os seus bens, prioridade para as suas riquezas. E a gente fala sobre o jovem rico, mas não é só de dinheiro que Jesus está falando. Para a nossa vida é muitas outras coisas. Nós somos apegados a muitas coisas neste mundo que nós não deveríamos. É pessoas que já tem se pregado muito aqui, recentemente nesse altar, sobre isso. Amar mais as coisas do que amar mais o Senhor. É amar os filhos mais do que o Senhor, é amar o carro, a casa mais do que o Senhor, é dar valor ao trabalho mais do que ao Senhor. Não é só dinheiro, é o amor às outras coisas, é a idolatria às outras coisas. E existe sim essa falsa alegria de acharmos que estamos vivendo, de que estamos sendo felizes, mas nós não estamos. De estarmos na casa do Pai, de achar que estamos sendo, gozando da plena alegria, da plena felicidade de Deus, mas nós não estamos sendo participantes como deveríamos. Em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, vai falar sobre essa falsa alegria. Lucas 15. A partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E aí você já vê que ele já queria uma coisa antes do seu tempo. Porque a herança você se tem quando seus pais morrem, aí aquela herança é passada para os filhos, mas o filho queria a herança antes da hora, né? Como se dissesse assim: pai, eu quero aquilo que é teu, mas não quero ficar aqui. Eu quero aquilo que é teu, eu quero sair, não quero ficar aqui, né? E aí, assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ou seja, ele gastou tudo, ele viveu de forma irresponsável. E até aí, ele ainda não havia se tocado de que ele estava vivendo dessa forma, né? Da mesma forma, né, às vezes a gente está vivendo, né, irresponsavelmente, e a gente não percebe, né? Não percebe também. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém
lhe dava nada. Ou seja, ele achou que liberdade era viver longe de Deus, né? Ou seja, ele encontrou um vazio disfarçado de felicidade. Porque quando acabou o dinheiro, acabou a alegria. Quando acabou o dinheiro, acabou todo o prazer, né, dele. Ou seja, sem o pai tinha festa, né, tinha amigos, mas não tinha comunhão. Tinha comida, mas não se tinha uma vida de verdade. E aí no verso 17, caindo em si, ou mesmo, não precisou as pessoas falarem para ele, não precisou ninguém chegar nele para falar alguma coisa, olha, você tem que voltar para o seu pai. Não, houve um despertar espiritual, porque ele já tinha vivido na casa de seu pai, ele já tinha estado na casa do pai, já tinha experimentado das coisas do pai, da mesa, dos amigos, dos irmãos, da grande felicidade de Deus, mas não precisou ninguém apontar isso para ele e falar, não, ele mesmo caiu em si. O Espírito Santo, ele caiu em si, ele percebeu, ele sentiu falta da mesa, ele sentiu falta do pai, ele sentiu falta da família. E aí quando nós vemos ao longo da história, que ele diz, né, caindo em si, ele disse, quando os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Então houve um despertar espiritual na vida dele e houve uma ação dele. Ele caiu em si e ele percebeu que ele precisava se levantar e que ele precisava ir para o pai. E muitas vezes a gente só se desperta, mas não vai atrás do pai. Porque muitas vezes você fala, não quero voltar para aquela igreja, não quero ir para lá, porque lá é assim, assim, assim. Mas não se lembra que a prioridade é o Senhor. Não é homens. Você não vai voltar para a igreja por causa de homens. Você vai voltar para onde você estava por causa de Deus. Por causa do Senhor, da alegria que você tinha ao lado de Deus. Da alegria plena do Senhor. De você viver todos os dias, saber que você é livre, que você não precisa, né, se embriagar com as coisas deste mundo, mas você vai estar sempre cheio de Deus, cheio da presença de Deus. A seguir, ele levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, ele correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí vai contando, né, que o irmão questionou o pai, e eu quero chegar no verso 31. 31. E aí disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E está dizendo para o irmão do jovem, né, que tinha saído. E tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então vê que ele estava morto quando na verdade ele achava, né, ele estava morto achando que ele estava vivo, que ele estava sendo feliz, que ele estava aproveitando, né, de tudo que tem de bom nessa terra, né? Mas na verdade ele estava morto. Ele estava morto. Só quando ele voltou para os braços do pai, ele pôde perceber. Ele pôde perceber o que era vida de verdade, o que é viver de verdade. E nós sabemos, irmãos, nós conhecemos essa alegria, a alegria que nós temos da salvação do Senhor, da salvação que nós temos por causa de Cristo, por causa do Senhor. E aí ele foi transformado, ele teve um coração transformado, ele teve uma mente transformada, porque agora ele olha para o mundo, ele vai olhar para o mundo de uma outra forma, ele vai olhar para o mundo com um outro olhar. Ele já sabe que lá fora não tem aquilo que ele precisa. Ele já sabe que lá fora não tem a alegria que ele quer ter para a vida dele. Ele já sabe, então o coração foi transformado, a mente foi transformada.
E me lembra até de Paulo, quando Paulo diz na carta aos Romanos, que ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se deixem ser transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformar a mente, transformar o coração. Muitos ainda, precisam dessa maturidade espiritual. Precisam entender que não se vive mais agora o velho eu, que não se vive mais agora o velho homem, se vive agora Cristo em nós. Somos testemunhas de Cristo. Somos testemunhas. Jesus quando foi interrogado acerca do jejum, ele fala: não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre, ficava, a vasilha, com o tempo ficava seca, ficava velha, rachada. Aí quando se colocava o vinho novo, fermentava, e se rompia, quebrava. Ele está falando: não se pode receber o novo de Deus se você não quer ser mudado, se você não quer ser transformado. Não se recebe o novo de Deus, num coração que não quer ser mudado. Não se recebe. Mas muitos querem receber o novo de Deus e querem insistir nas velhas práticas. Insiste em viver como se vivia no mundo. Como se vivia no mundo. E Jesus fala: não se coloca vinho novo em odres velhos. Em Atos 2, os discípulos agora já transformados, agora eles se tornam odres novos. Eles se tornaram esses odres novos. Quando o Espírito, foi derramado, já não se rompiam, muito pelo contrário, eles se transbordavam. Eles se transbordaram da presença de Deus. Eles se transbordaram do vinho novo de Deus, daquilo que foi recebido pelo Espírito. E aí zombaram deles, falaram: olha, eles estão bêbados. Mas aí Pedro fala: não, nós não estamos bêbados. Eles não estão bêbados. Muito pelo contrário, nós estamos cheios, o Espírito Santo sendo derramado. Essa alegria, olha, a alegria plena do Senhor, que deve ser testemunha da nossa vida. Você deve ser feliz, você deve ser alegre por estar em Cristo. Você deve estar contente, ser feliz com a vida que você tem em Cristo. Não seja como o outro, o irmão do filho pródigo, que está lá na presença do Pai, mas não tem essa alegria, não se enxerga essa alegria. Olhe para o mundo de forma diferente. Olhe para o mundo de forma diferente. Lá não tem nada que nos encha mais do que estar na presença do Senhor, do que estar na presença de Deus. Não se tem nada no mundo que nos alegre mais do que estar na presença do Pai, do que estar na presença de Deus. E estar em comunhão, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele se move no corpo, não no isolamento. Não se move só, se move no corpo. Se move no corpo. É a alegria de estar em comunhão, é a alegria de você viver em comunhão com os irmãos, de você se alegrar lendo a palavra de Deus, de você se alegrar fazendo parte da obra de Deus. Sabendo que este mundo aqui não é nosso, que nós estamos aqui como peregrinos estrangeiros, a caminho, de um novo lar, a caminho de uma nova casa já preparada. E quando nós continuamos a ler lá em Efésios, que diz, Paulo vai continuar falando sobre os sinais, daqueles que são cheios pelo Espírito. Em Efésios 5. Efésios 5, 18 que eu li.
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quem é cheio canta, quem é cheio louva ao Senhor, independente da situação que está passando. É um louvor genuíno. Quem está cheio não está preocupado se tá chovendo, se está calor demais para vir para a igreja. Apenas canta e louva, porque aquilo não vem de você mesmo, vem porque você tem essa alegria no seu coração. Você vive sob influência do Espírito. Você vive sob essa influência do céu. Então você louva. Paulo e Silas estavam presos, mas ainda assim eles estavam cheios, porque eles cantaram, eles louvaram, e ali cadeias se romperam, porque eles estavam cheios, depende da situação em que eles se encontravam. Nada poderia abalar, nada poderia impedir o mover de Deus na vida deles, e nada pode impedir o mover de Deus na vida daqueles que querem ser cheios, daqueles que querem ser transbordados pelo Espírito. E aí, mais um verso, deixa eu ver. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que dá graças ao Senhor, também independente da situação que está passando. Aquele que dá graças porque sabe que tudo que Deus faz é para cooperar, né? Coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo que faz dá graças porque sabe que em Deus nós somos mais do que vencedores. Nada que aconteça no nosso dia a dia, que aconteça no nosso cotidiano, nada vale mais do que saber que em Cristo tudo nós podemos. Tudo nós podemos. Porque nós confiamos naquilo que é invisível. Porque nós temos fé naquilo que é invisível. Invisível. E a palavra diz, né? Mais felizes são aqueles que não viram e creram. Que não viram, né? Mas creem no nome de Jesus. Que creem no poder de Jesus. Que creem na palavra de Deus. Paulo, depois que ele viu a Deus, né? Depois de ser transformado por Deus, foi notório. Foi algo notório. As pessoas olhavam para Paulo pregando, né? Em Damasco, depois dele ser cheio pelo Espírito. Paulo pregava com uma autoridade, uma ousadia que foi notória para as pessoas, sua mudança. E as pessoas falavam, mas não é esse que perseguia aqueles que invocavam este nome? É assim que nós devemos também estar, né? Que nós devemos ser. É algo notório, as pessoas verem e falam, aquela pessoa está diferente, tem algo diferente nessa pessoa. Ela está diferente, ela fala diferente, ela age diferente, ela se veste diferente. Ela trabalha agora de modo diferente. Tudo que ela faz diferente. Porque é algo notório. E nós vemos isso, nós vemos muito isso em Paulo. Alguém que perseguia, né, os cristãos, e aí passou, né, a seguir a Cristo, ao próprio Cristo. E isso foi notável aos olhos das pessoas. Isso foi notável aos olhos. E a palavra diz, sejam sal deste mundo, sejam luz neste mundo. Não se pode esconder uma candeia. Não, seja luz, esteja bem visível, para que as pessoas vejam quem está sendo testemunhado através de você. Você mudou, Cristo me mudou. Você agora é assim, não, Cristo fez eu ser assim. Tudo vem de Cristo, tudo é para Cristo, tudo é por meio dele, é para ele. São todas as coisas é para Cristo. Ser cheio de Deus é isso, é você viver Deus no seu cotidiano. É acordar e falar, hoje eu vou viver Jesus, hoje eu vou viver Cristo. Hoje eu quero ser mais cheio, hoje eu quero transbordar. Eu não quero ser um odre velho, eu quero ser um odre novo e viver esse vinho novo do reino de Deus. Se deixar ser cheio por esse vinho. O vinho que traz uma alegria plena, que te dá o domínio próprio para fazer todas as coisas.
que te cutuca lá, que te impede. Não faça isso, Senhor, não vou fazer errado. Aquele que te dá discernimento, aquele que te corrige, aquele que te consola, aquele que te fortalece. Mas no mundo, o mundo nos esvazia. O mundo nos esvazia. Então você quer ser cheio de Deus? Então deseje ser cheio de Deus, porque Deus enche aquele que tem fome e sede. Jesus fala, né? Se alguém tem sede, venham a mim e beba. Esse é o convite. Venha a mim e beba. Você quer ser cheio? Então você deseje ser cheio. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, né, o pai vai dar uma pedra? Mas se você quer ser cheio, Deus vai te encher. Deus vai te encher. Ore e peça a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser transformado. Ore, porque oração é o canal da plenitude. Quando você ora, os céus se abrem sobre a tua vida. Você não vê, porque Deus age no invisível. Mas você está orando, Senhor, eu quero ser cheio. E Deus está lá trabalhando. Sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus, e isso é verdade, nós oramos e nós pedimos de forma mal. Nós não sabemos como orar. Porque muitas vezes as nossas orações são para coisas físicas. Nós pedimos coisas físicas. Nós pedimos para o Senhor coisas tocáveis. Senhor, eu quero uma vida financeira boa. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Deixa eu restaurar meu lar. Deixa eu reformar minha casa. Senhor, eu preciso de um carro novo. Mas não se pensa primeiro nas coisas espirituais. Não se pensa primeiro nas coisas celestiais. Nós clamamos e oramos por coisas tocáveis. Mas esquecemos da prioridade que é as coisas espirituais, as coisas celestiais. De se alimentar da palavra de Deus. Porque nós lemos a Bíblia o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Então nós lemos e nós estamos falando, Ele está falando conosco. Ele que está ali nos corrigindo quando nós precisamos. Como a Raíssa cantou aqui, né? Que dentro de nós militam carne e espírito. E é assim dentro de nós. Mas nós lemos a palavra de Deus, nós estamos escutando, nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor. Então queira, deseje isso. Deus quer te encher, mais busque. João Batista falou, né, que Ele cresça e eu diminua. Porque antes de você ser cheio, você precisa se esvaziar. Antes de sermos cheios, nós precisamos estar vazios de nós mesmos, do orgulho, da vaidade, do perdão não perdoado. Nós precisamos tirar essas coisas de dentro de nós para darmos espaço para o Espírito Santo entrar e agir. Abrir espaço para o trabalhar, para o agir de Deus. Se esvazie e fala, Senhor, tira de mim, como o salmista fala, as coisas que não te agradam, Senhor. Arranca de mim. Eu quero ser cheia, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que faça diferença na vida de outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa que chegue lá fora e faça diferença neste mundo sombrio, neste mundo de trevas. Eu quero fazer diferença na vida daquela pessoa que ainda não conhece a Cristo. Eu quero fazer diferença na vida daquela pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento ruim, uma fase ruim. Eu quero ser a diferença na vida das pessoas que ainda precisam conhecer o Teu nome. Você quer fazer essa diferença? Você quer ser essa luz na vida dessas pessoas, na vida lá fora?
neste mundo escuro? Você quer ser essa candeia que brilhe? Então fique de pé, para a gente orar e falarmos com o Senhor. Porque Ele diz, né? Se alguém quiser vir a mim, né? Venha, beba. E Ele espera que nós o busquemos.